Muito boa noite. Nós estamos na nossa Semana da Mamãe, né? Como superar os desafios da maternidade com amor e coragem. E hoje nós estamos no quarto encontro. Já tivemos aqui a pastora Zenília, tivemos a Janaína Sá, especialista em autismo. Ontem nós tivemos a Milka falando sobre a vida profissional e a maternidade, todas elas trazendo a sua experiência de vida, né? E hoje nós vamos continuar aqui com o nosso quarto encontro com a Daiane, que é psicanalista clínica, que também tem toda uma experiência para compartilhar com a gente. Nós teremos amanhã também a doutora Ana Elisa, que vai estar falando sobre a saúde materna. E a gente segue no sábado também, nós vamos ter uma live bônus, né, que é a Semana da Mamãe se encerra amanhã, e no sábado uma live bônus, onde eu estarei juntamente com a Priscila Mello, pedagoga, mãe, empreendedora, também conversando sobre a culpa materna, né, como a gente pode superar a culpa materna e ter autoconfiança para educar os nossos filhos. E nós vamos ter os sorteios também. E aí a gente vai seguindo aí a nossa finalização da Semana da Mamãe, tá certo? Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a doutora Gisele Tavares, eu sou casada com o Edmar, mãe da Estela, eu sou pedagoga com mestrado e doutorado em educação, escritora, palestrante, também professora e educadora parental, tá bom? Eu trabalho na educação parental desde 2021 e na educação, de modo geral, já tenho mais de 10 anos, né? Enquanto professora de crianças, coordenadora pedagógica e também professora universitária. E agora meu foco maior também para a educação parental, estamos trabalhando com as mães, né? Mães que têm filhos de 0 a 6 anos de idade, e eu sou especialista em autoconfiança materna e infância. Eu trabalho aí com palestras nas escolas, nas igrejas, trabalhando também com os atendimentos individuais, atendimentos em grupos para as mães, e também nas empresas aí a gente está caminhando também para levar essa mensagem de transformação, né? Trabalhar as questões familiares, fortalecimento do vínculo familiar, inteligência emocional, né? Todos esses temas que atravessam aí a maternidade. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre como nós podemos lidar com as nossas emoções e ser mãe mais calmas para educar os nossos filhos, tá bom? Então, eu já vou chamar aqui a Daiane para entrar, né, para a gente continuar a nossa conversa. E quero te dar as boas-vindas, tá bom? De você estar aqui para compartilhar conosco as suas experiências, os seus ensinamentos, né? Sua experiência como mamãe também. E fique à vontade. Fale um pouquinho sobre quem é você, o seu trabalho, para a gente seguir na nossa conversa de hoje. Ok. Muito boa noite, gente. Muito bom estar aqui. Eu sou a Daiane, né? A Dai Ferreira. Sou pedagoga, professora já há 25 anos. Comecei bem cedo na sala de aula. E agora psicanalista clínica, né? Como professora, especialista na educação especial, psicopedagoga também. E agora psicanalista clínica, especialista em transtornos de personalidade e humor. Sou terapeuta do luto. Estou também em andamento numa especialização de terapia para mulheres, especificamente. Também terapia para casais. Que maravilha! Clínica da ansiedade também. E estou também me especializando na neuropsicanálise. Então, estou aí nessa busca de conhecimento, maravilhada com tudo isso, com esse universo do autoconhecimento que transformou a minha vida. Quando eu digo transformou, de dentro para fora, né? E sou apaixonada pela educação. Eu estava pensando, Gisele, antes da gente começar aqui, que eu acredito que não há educação, não há ensino sem afeto, né? E como que é interessante, porque no universo psicanalítico também, quando nós falamos de cura das emoções, dos sentimentos, não há cura, não há sem esse afeto. Então, hoje eu consigo entender o porquê dessas paixões, né? O porquê a paixão pelo ensino, pela educação, pelas crianças, e agora também meu coração arde por esse universo da psicanálise, né? Então, eu consigo ver essa relação do afeto, do aconchego, que faz tudo mudar, né? Na vida da gente. Sou mãe de 3, sou vovó, né? O meu primeiro neto nasce em julho. Olha que legal! É uma nova fase, uma experiência diferente. Uma pena que eu estou longe, mas a distância nada muda na questão desse sentimento, de aproveitar todo esse momento, né? Muito ansiosa para conhecer, para ver o rostinho do meu netinho, assim como eu
fiquei muito ansiosa quando estava gestando os meus filhos e ficava imaginando como seria o rostinho, com quem iria se parecer. E o meu filho mais velho, né? Nasce um pai e nasce uma avó. Olha que interessante. É verdade. E ele tem 24 anos, sou mãe da Estela, né? De 20 anos, e mãe do Abner, adolescente, né? Tem um adolescente em casa, os outros dois já estão casados, já são de maior idade. Que E legal. eles foram, todos os três planejados, têm aproximadamente a diferença de 5, 6 anos de um para o outro. E Aham. nós já tivemos algumas fases muito críticas na questão dessa diferença de idade. Os mais velhos já estão brincando de algo e o mais novo chegar e estragar a brincadeira e toda aquela confusão. As Mas quando diferenças de idades, né? Junto com isso os desafios. é É. muito grande mesmo. Nós sentimos na pele, eu senti na pele. E até cheguei a dizer que se eu soubesse, eu teria tido eles um pouquinho mais pertinho. E mas eu creio que eles foram planejados e nasceram justamente no tempo que deveriam, né? Eu não tenho dúvida disso. É verdade. Mas, como toda mãe, enfrentei e enfrento muitos desafios. E Sim. o que mudou é que eu, infelizmente, quando eu tive o meu primeiro filho lá, 24 anos atrás, eu não tinha. Eu nasci mãe, eu nasci, né? Junto com ele. E eles não Sim. vêm com manual de instrução e a gente vai aprendendo a ser mãe, sendo mãe. Errando, No errei, processo, né? é um processo. Errando, errei muito, mas hoje eu consigo enxergar diferente, entender melhor todo esse universo. E infelizmente, eu não posso mudar o que passou, o que eu fiz, os erros, mas eu, né, a partir do momento que eu Sim. entendi tudo isso, eu me propus a fazer diferente, né, daquele momento em diante. É verdade. E essa diferença, mesmo que seja depois de tanto tempo, reflete neles, né? Reflete nos Sim. filhos, vai refletir nos netos. E eu tenho um filho de 24 anos que é pai, que já eu achei muito interessante que no final do ano ele falou: Uhum. "Mãe, nós estávamos na casa do meu pai e ele trabalha em fazenda com que ele brincava. Ele trabalha hoje com os brinquedos que ele tinha na infância, que era trator, Aham. máquina, é o que ele era apaixonado, então ele trabalha. Eu tinha outros planos para ele, vou confessar, mas ele trabalha naquilo que ele ama e é feliz e realizado, né? Sim. E ele me mandou um vídeo ainda no trabalho e falou: "Mãe, me tira daqui. Que saudade do tempo em que eu não precisava me preocupar, que essas horas eu estava tranquilo, né? Agora já era quase véspera de Natal e ele tendo ali nos seus afazeres, e eu achei muito Uhum. interessante, né? Porque quantas Sim. vezes ele me disse assim que queria fazer 18 anos, que ele queria crescer logo. E eu falei, Chegar viu? logo à fase adulta. Aí depois você Achando ser que criança de novo, né, Dai? isso. Eu achei muito interessante. Eu falei, você tá vendo? E aí, esses dias, Gisele, eu achei muito legal que eu falei assim, Marcos, você você vai começar a entender muita coisa agora, né? Ele falou, É. mãe, eu já consigo entender agora, mesmo antes, né, do neném nascer, toda essa questão da responsabilidade, do cuidado, aquele cuidado que muitas vezes para os filhos é tido como chatice, né? Ah, minha mãe é chata, meu pai é chato, não deixa eu fazer nada. E Pega aí ele muito já começa a no entender. pé, né? Isso, começa a entender. Então é muito bom. E eu procuro hoje viver toda essa fase. É muito bom mesmo toda essa fase. E eu, como mãe, hoje consigo entender a minha mãe. Consigo entender Sim. o que ela sentiu, o porquê das atitudes. Então eu consigo entender melhor tudo isso. E é maravilhoso. Eu só o que eu assim, o entendimento que eu tenho disso tudo é que nós devemos aproveitar todas essas fases. Passei momentos difíceis de desafios, principalmente com o meu filho mais velho, que ele sempre foi muito arteiro, Gisele. É. Você sabe que o ambiente da igreja é o nosso ambiente, né? E Sim. o Marcos Vinícius, ele mordia todas as crianças da igreja. E eu, É. por vezes, passei muito nervoso, fiquei muito nervosa. Aham. Ele, assim, o banheiro da igreja, se contasse as vezes que ele apanhou, que eu Uhum. não recomendo, gente. Eu conto isso como experiência, mas que hoje eu vejo que era uma mãe imatura, né? E é um Sim. desafio muito grande essa imaturidade. A gente vai aprendendo ao decorrer do tempo. E Sim. ele mordia muito, ele beliscava as crianças, e eu passei muito, muito apuro. Hoje, É.
quando eu vejo uma mãezinha nessa situação, eu falo, não desanime. Vai passar essa Sim. fase. Educa, corrige, orienta, mas não deixe de vir para a igreja, não deixe de estar na igreja, não deixe né, de Sim. participar é, daquilo que é proposto, tanto para a criança quanto para a mãe, por conta dessas atitudes. A gente vai orientando, educando e a gente vence, né? Então, eu E às sempre... vezes não quer participar com vergonha, falar, não vou levar meu filho para tal lugar, para a igreja, ou para qualquer outro lugar, assim, né, onde vai ter outras pessoas, porque meu filho me faz vergonha, né? Eu ouço muito isso, né? Não sei se você aí também tem essas queixas, né, das suas clientes, o Dai. Mas não é por aí, né? Igual você vem dizendo. A gente tem Nós os precisamos. meios, né? Hoje nós temos muitas informações, apoio, né? Que eu digo assim, conhecimento para podermos fazer diferente, né, Dai? Da forma que nós fomos criados, crescemos, né? Hoje a gente tem outras oportunidades de educar, não é verdade? Isso mesmo. Como eu disse, eu gostaria de ter essa visão, de ter tido essa visão, mas infelizmente, né? Tá tudo certo, né? Não fico me martirizando, eu apenas procuro fazer diferente e orientar Uhum. aquelas pessoas que eu posso, principalmente meus filhos. Eu sempre Sim. falo, não faça aí, né? Faça de outro jeito. Ah, mas a senhora, eu nem tanto, né? Mas o pai sempre me corrigiu. É, Uhum. com cintadas, eu admito e sempre oriento, mas não queira reproduzir aquilo que, né, que fez mal para Sim, você, tanto é que você lembra até hoje, então não é por esse caminho. Então eu procuro é sempre verdade. orientar, né, que Sim, realmente não é por aí. E como você disse, hoje nós temos informações, gente, é uma é, riqueza, sabe? E é só a gente querer mudar, precisa ter em nós primeiramente, essa consciência de que realmente a gente pode fazer diferente, né? E aí as coisas vão exatamente. acontecendo. É isso mesmo, Dai. E eu sempre costumo dizer, né, nos treinamentos, nas palestras, que nós trazemos conosco as nossas bagagens, né? Então, quando a gente tem primeiro essa consciência, que é o primeiro passo, a gente vai tendo clareza. Sim. E com essa clareza, a gente consegue fazer uma autoanálise dessa nossa bagagem, né? Olhar para trás, né, por tudo que foi nos ensinado pelos nossos pais, os nossos adultos de referência, né? O que foi bom e o que não foi, né? E tirar aquilo que foi bom para acrescentar na sua nova jornada agora, nesse lugar de mãe, né? Para poder continuar, É isso não é mesmo. verdade? Porque os nossos pais ensinaram para nós aquilo que eles achavam que eram certo, que foi passado para eles, né? No repertórios que eles tinham, como é que eu posso dizer? Eles não tinham esse tanto conhecimento igual a gente tem hoje, Uhum. né? Então, passaram para nós o que foi passado e ensinado para eles, né? Então, cabe essa reflexão da gente fazer esse reajuste, reconfigurar a nossa rota e colocar na nossa mala somente aquilo que vai nos realmente ajudar daqui para frente para educar os nossos filhos. Não repetir padrões, né? Claro que isso é um assunto bem aprofundado, né, Dai? Mas é o nosso pontapé inicial. Nós vamos falar das emoções, né? Então, as nossas emoções, elas vêm, né, de um lugar. E que lugar é esse? Das nossas raízes, né? Então, o primeiro passo é esse: clareza, consciência, reconstrução de alguns pontos, e a gente vai procurando nos entender ao longo dessa jornada, que é uma jornada que não tem fim, ela é longa, né, Dai? É isso E, mesmo. Dai, como que as mães, elas podem ser mais calmas? Vamos falar sobre isso? Para o nosso assunto, né? Para a pauta do nosso Isso, encontro como que aqui. elas conseguem, né, ser mais calmas, que elas conseguem identificar, né? Porque esses são muitos gatilhos, né? E esses gatilhos vêm, sim, eles estão aí Isso no mesmo. na nossa história, né? Na nossa construção de filho que cresceu, se tornou adulto, né? E casou e agora está construindo a própria família Isso. e conduzindo os próprios filhos, né? Mas hoje nós temos muitos desafios emocionais quando a gente fala de maternidade, né? Na criação dos nossos filhos. Como a gente consegue ter mais calma para educar? É, na verdade, Gisele, é um desafio muito grande. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter consciência, que todos nós temos uma criança interior. Todos nós Sim. temos uma criança. E aí, até trouxe aqui para uma sugestão de leitura, Acolhendo Sua Criança Interior, ó, Uhum. de Stephanie Stahl, que ela fala, é uma psicóloga alemã, que ela define essa criança interior em duas. A criança Aham. ou e a criança sombra, né? Então, o que seria, então, todos nós? Eu preciso entender que dentro de mim há uma Daiane criança. A minha criança interior está aqui. A criança Uhum. sol, quem seria? É aquela criança que foi validada, acolhida, que Uhum. foi protegida, que foi
acalentada, que se sentiu segura, que teve um lar suficientemente bom. A gente usa muito esse termo na psicanálise. Por quê? Porque não há lar perfeito. Gente, essa ideia de lar, de família perfeita, de filhos perfeitos, de mãe Mães perfeita, perfeitas. não existe. Na verdade, ela não deve existir, porque existe. Muita gente sofre com isso. Mas existe lares suficientemente bons, que é aquele lar que fornece a proteção para a criança, que oferece a segurança, que oferece o aconchego. E essa criança que teve acesso a tudo isso, ela é considerada a criança sol. E a criança interior, a criança sol. E existe uma outra criança, que é a criança sombra, que seria a criança que na infância ela não teve, ela teve o contrário, ela foi rejeitada, ela recebeu palavras que machucaram, ela foi hostilizada, ela foi abusada em todos os aspectos, e esse adulto, ele então tem essa criança machucada dentro dele. Então, é a primeira coisa que nós precisamos entender. E aí eu deixo já uma pergunta, porque o meu papel de psicanalista é isso mesmo, é confrontar você, é perguntar. E até abro aqui um parêntese para explicar, porque muita gente tem dúvidas. Mas o que é? É o psicanalista, é o psicólogo? Gente, o psicólogo, ele trabalha com as queixas aparentes, com aquilo que você sabe. O psicanalista pode ser um psicólogo ou uma outra pessoa que tenha, né, uma outra profissão que faz o curso de psicanálise. Nós somos treinados a investigar. Então, o psicanalista, você chega, né, para a terapia com uma queixa e nós vamos investigar a raiz dessa queixa. Então, essa é a diferença, né? Então, nós precisamos entender que todos nós temos essa criança. Ou uma criança, ok, dentro de nós. Uma criança interior que está feliz, está realizada, ou uma criança que ainda chora, que ainda grita, que é uma criança que engoliu muita coisa, que não pôde expressar. Essa criança Muito é a choro, criança, né, Dai? muito choro, muita dor, muita marca, assim, marcada por situações difíceis. Essa criança é chamada de criança sombra. Então, nós podemos entender que a mãe que eu sou hoje, a mãe que você ela diz muito a respeito da criança interior, da sua criança que você tem aí dentro de você. Que A você criança foi, verdade. que você vai carregar pro resto da sua vida. Essa criança interior, ela nunca cresce, tá, gente? Ela nunca cresce. Por isso que nós dizemos que a infância é um chão que se pisa a vida inteira, porque há dentro de nós uma criança interior. Como eu vou reagir, como que eu vou lidar com tudo que me acontece como mãe, né? Como pai. Mas hoje, em especial, aqui essa semana com as mães. Então, a mãe que eu sou, a mãe que você diz muito sobre que tipo de criança interior você tem, certo? Por quê? Como a Gisele bem já disse aqui, existem gatilhos. Gatilhos. Situações que vão acontecer na sua maternidade, no seu dia a dia, que vão disparar em você sentimentos inconscientes. E aí você terá as reações que muitas vezes você nem quer ter. Quando nós temos uma criança interior curada, sarada, que nós procuramos, mesmo depois de adulto, conhecer, se resolver. Gente, a gente diz que no final eu ia dar um conselho, mas eu já vou Pode falar agora. ficar à vontade, Dai. Se resolva. Mães, querem ser mães plenas, querem levar a maternidade assim, leve, resolva as coisas dentro de você. Não tem outro jeito, porque você vai refletir aquilo que está cheio, aquilo que a gente só transborda o que tem dentro de nós. Aí entra a questão dos nossos pais. Eu ouvi e ouço alguém falando assim: ah, mas a terapia, vai para a terapia para colocar culpa nos pais. Gente, se tem um lugar onde não se coloca culpa nos outros, é na terapia, viu? Muito Verdade. ao contrário. Na terapia é um espaço onde você vai falar das suas dores, vai se despir de tudo, essa máscara que nós utilizamos no dia a dia, você vai se despir. Por quê? É um ambiente, e eu, como terapeuta, sempre procuro estabelecer isso, um ambiente seguro. Eu sempre digo para as minhas clientes, e eu tenho a maioria mulheres, mães, eu sempre digo, não há nada que você me fale que vai me fazer te ver diferente, que vai me fazer julgar você, olhar para você com um juízo de valor. Não tem. Não tem. Então,
o conselho que eu deixo já para vocês, mães, quer viver uma maternidade, querem ser mães mais calmas, mães controladas, mães que não explodem o tempo todo, como eu já explodi alguma vez lá atrás, se resolvam. Procure ajuda, procure ajuda. Hoje nós temos excelentes profissionais que vão te ajudar a nesse caminho, a se conduzir. Porque, na verdade, a gente costuma dizer, eu não vou ajudar, eu não, como terapeuta, não ajudo ninguém, Gisele. Não ajudo. Sim, O que acontece? sim. A pessoa toma consciência que ela precisa de se resolver e ela se dispõe. E todas as respostas que muitas vezes o paciente, o cliente procura, estão dentro dela, estão dentro de nós as respostas. Então, Sim, quer é ser uma verdade. mãe plena, resolva isso que está dentro de você. Isso mesmo. Resolva essa criança que você tem aí dentro. Por quê? Veja bem, nós precisamos diferenciar um pouquinho emoções de sentimentos. As emoções Exato. é algo espontâneo, né? Emoções é aquilo que você não tem controle. Um exemplo, quem aqui, não precisa levantar a mão, quem aqui já ficou muito brava por conta de um suco derramado na toalha branca das... Com certeza, né? Quem, gente? Quem nunca ficou, né? Quem nunca? É E deu aquele grito, né? aquele grito e ficou muito nervosa. Então, o que você sentiu é a sua emoção, uma raiva. A raiva é uma emoção. É algo espontâneo, você não pensa, agora eu vou sentir raiva. E sente raiva. Entendeu? Então, as emoções, e elas são extremamente necessárias para nós, né? Nós precisamos senti-las mesmo. E aí, eu quero abrir outro parêntese aqui para falar das emoções estranguladas que nós tivemos quando éramos criança e que muitas vezes nós também repetimos isso com os nossos filhos, de achar que eles não devem sentir as coisas. Gente, deixa a Uhum. criança sentirem Exatamente. as emoções, ou a raiva, a ansiedade, ela é essencial. A ansiedade, ela na medida certa, ela nos previne, ela nos protege. É um medo, né, de algo que pode acontecer, então eu vou me precaver. Então a ansiedade, ela é essencial. O medo, ele nos Sim. protege também. A criança precisa sentir. Entre outras, a alegria, a tristeza, o tédio, gente. Tem gente que acha que a criança não tem que ficar entediado. Tem sim que ficar, sim. Tipo assim, ai, que coisa. Todas as emoções são extremamente importantes. Então, nós precisamos validar, né? Validar as emoções das crianças para que a gente não as estrangule. Por quê? Sim. Porque hoje, Gisele, a maioria de nós somos adultos que tivemos as nossas emoções estranguladas. E Sim. aí, Que não podia sentir, né? hoje Podia eu sentir as acho que emoções. é isso mesmo. Hoje eu acho que eu não posso sentir, eu não posso chorar, eu não posso ficar com raiva, eu não posso ficar triste. Gente, nós podemos e devemos, né? Então, Exatamente. nós, como mães, como pais, nós precisamos validar. Olha, um exemplo muito claro. O meu filho adolescente, acho que eu já contei, já conversamos na live né, que você participou aqui comigo. Ele Sim. chegou correndo do cabeleireiro e caiu na cama, desesperado, chorando, chorando, chorando. E aí eu falei, o que foi? Ele, nada. Falei, como nada, meu filho? Ninguém chora por nada. Porque, gente, o choro é a reação Sim. de alguma dor, de alguma angústia. Ou dor física ou dor emocional. Fiquem É. atentos, ninguém chora por nada, né? Nada. Eu falei, como nada? Ah, nada. E com a cabeça, o travesseiro na cabeça, tudo. E aí eu fui, né? É um exercício, Uhum. gente. E fui, não, mas fala, o que aconteceu aí depois de, né, que eu fui conversando, que ele percebeu que eu realmente queria saber, ele falou, olha isso aqui, o meu cabelo estragou. Eu falei, ah, meu filho, tá decepcionado. Eu falei, às vezes a gente realmente, gente, a gente não sabe que às vezes você idealiza algo e chega na hora não dá certo? Isso é normal Sim. da vida, né? Faz E aí eu falei, parte, né? realmente, e eu falei, realmente, é difícil. Né? Eu sei que você pensou de um jeito, planejou de um jeito, chegou lá, deu ruim, como eles dizem, É. mas chora mesmo, porque eu já passei por isso, você precisa chorar porque você se decepcionou, ele estava chorando por raiva, decepção, mas depois levanta, né? Levanta porque amanhã Uhum. depois esse cabelo já vai estar mais crescidinho, aí você faz o seu corte. Aí eu lembro que ele chorou, chorou, depois levantou, quando eu menos, nem percebi direito, ele já estava lá na cozinha comendo. Se fosse Olha em aí. outros tempos, eu ia falar, para com isso! Bobeira chorar pelo cabelo, moleque! Não tá vendo que cabelo Uhum. cresce? Gente, Sim. não é bobeira, entendeu? Não é. É É verdade. o cabelo dele, a aparência, tem as questões da adolescência, as menininhas que de repente vai olhar e vai achar feio, é preocupado com o que os outros vão achar, preocupado se ele tá na mesma moda que os outros, tem todos os sentimentos e, né?
as expectativas envolvidas. E isso que é acolher. E muitas vezes não fizeram isso com a gente, por isso que hoje nós temos dificuldade em lidar com tudo isso. E É aí, verdade. eu me tornei uma criança, a minha criança interior, uma criança sombra, porque eu não tive esse acolhimento, né? Então, quando a gente vem para a Uhum. terapia, Gisele, não é para culpar os nossos pais, não. É para Exato, reconhecer o padrão e não repetir. Por quê? exato. Porque eu tenho duas opções. Ou eu transformo ou eu repito. E É verdade. vocês querem que eu dê um conselho? Gente, E, transforma. com certeza. Já vou até anotar aqui, que é Transforme, interessante esse transforme. termo. Aquilo que doeu em você, não faça igual. Transforme. Você vai ver as coisas mudando ao seu redor. E quando eu falo em Verdade. transformação, eu não estou falando em coisas mirabolantes, eu estou falando em pequenas atitudes no dia a dia. Pequenos gestos, pequenos olhares, pequenas coisas que vão transformando, né? É Então, nós verdade. precisamos entender. Emoção é aquilo que eu sinto sem querer. É um impulso. Vem que o filho derramou o suco na minha toalha branca e vem aquela coisa, né? Mas eu sinto ela e ela vai passar. O sentimento Exatamente. é o que fica. E aí o sentimento, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o sentimento, eu posso alimentar ele, e ele fica por muito tempo, né? Então, Ele cresce, né? ele pode crescer, pode até progredir para coisas maiores. Então, Sim. uma raiva, por exemplo, que você passa com um colega de trabalho, a raiva, ela é normal você passar aquela raiva e passar. Mas, se você não tomar cuidado, ela pode ficar e se tornar uma mágoa, tornar um rancor. Aí com isso vem a vontade da vingança, vocês entendem? A mágoa, o Vai rancor, a enraizando, vingança, né? sentimentos que podem ficar da raiva que eu passei. Olha que interessante. Então, eu preciso lembrar que eu tenho uma criança aqui, preciso entender em que estado está a minha criança interior. Se for preciso, eu busco ajuda, né, um especialista, um terapeuta, para resolver essas questões. Lembrando que a criança que existe aqui dentro de mim, Gisele, não basta só eu É. reconhecer que ela, por exemplo, há muitos casos no consultório de adultos que nunca foram ouvidos, Olha só. que nunca tiveram voz. Uhum. Eu tenho uma cliente que eu quero compartilhar essa experiência. Ela disse assim para mim, depois de várias sessões, ela falou assim: então, Dai, a minha filha me irrita tanto. Ela me irrita tanto. Uhum. Ela chega, mudou a fisionomia. Eu falei, Incorporou no sentimento de raiva, né? eu falei, mas o que é? Não sei, mas ela me irrita muito. Eu falei, Olha opa, só. tá. E no que ela te irrita? O que ela faz? Eu falei, fala pra mim o que ela faz que te irrita. Olha, eu não sei. Ela corre pela casa, ela pega os materiais, espalha na sala e pinta, aí sai correndo, vai na geladeira, vai comer alguma coisa. Uhum. Aí daqui a pouco, ela tá lá fora, correndo, brincando na árvore, e eu fiquei olhando pra ela. Tá sendo É criança? uma criança. Falei, ela tá sendo uma criança feliz. Uma criança que tem liberdade em casa. Você não reconhece isso? Aí ela falou, eu falei, mas o que te irrita tanto? Eu falei, como que você era quando era criança? Você podia Uhum. fazer isso? Ela não podia. Tá vendo só? Ela era a filha mais nova, que vários irmãos, todos mandavam nela, Olha aí. além do pai e a mãe. Ela tinha que trabalhar em casa, ela tinha que ir para a roça ajudar os pais. Olha só, Uhum. o que essa mulher sentia? A criança dela interior com raiva, porque ela nunca pôde fazer isso. Ser livre, né? Ela nunca pôde ser criança. Gente, é muito interessante. E assim, eu sempre falo, é muito simples, mas muito complexo, porque envolve sentimento, envolve Uhum. né, o sentimento. A gente não há um padrão de sentimento. E aí que eu posso dar uma pincelada aqui na questão dos traumas, Gisele. Sim. Traumas não é o que aconteceu. Trauma é o que ficou em você. Ó, pode acontecer duas crianças na mesma casa, na mesma família, passar pelo mesmo evento traumático, uma ficar Uhum. traumatizada e a outra não. Por quê? Porque trauma é o que ficou em mim, como eu interpreto aquilo ali, você entende? Verdade. Então, o que Uhum. nós descobrimos? O que ela descobriu? Que ela tinha. Ela ficou. É tão sério que, como na terapia não tem juízo de valor de verdade, ela falou pra mim. Uhum. Esses dias eu fiquei com tanta raiva que ela fica correndo pra lá e pra cá, que eu falei assim: sai daqui, senão eu te mato. Eu falei, pois é, Não. a criança dela, entendeu? Com raiva. Por quê? Porque ela nunca pode fazer isso. E olha só como que é tão
tão gigante Profundo, né? tudo isso. Porque a filha é uma princesa, uma boneca de cuidada, cheirosa, zelada. Ela zela na filha realmente como nós todas deveríamos fazer, mas o cuidado que ela não teve. Sempre Uhum, combinando, né? Tal mãe, tal filha, sempre uhum. cabelo lindo, sempre cabelo cheiroso, sempre sapatilha combinando. Gente, uma boneca. Olha o zelo. Ela sempre falou, ela falou pra mim, falou, eu cuido como eu gostaria que cuidasse de mim. Só que ao mesmo tempo a filha desperta essa raiva, essa Uhum. irritação, por quê? Porque ela não pôde fazer isso na infância. É. A filha dela, o comportamento, né, O Dai? O comportamento, comportamento da filha isso, dispara esse gatilho gatilho, nela, né? Na mãe. isso mesmo. E aí, o que nós precisamos fazer? A filha tem culpa de ser criança feliz? A filha tem culpa de ser uma criança que tem liberdade em casa, que nós precisamos, é claro, que nós precisamos orientar sobre organização, tudo, mas tem culpa de ser uma criança feliz, que corre, que rabisca, que vai na geladeira, que bebe água, que pega algo gostoso para comer, que pega uma fruta, que vai lá fora, sobe na árvore? Quem precisa É se verdade. resolver? A mãe. É. A mãe resolver essa criança interior dela. Então, nós precisamos ter essa consciência. E aí, hoje, a partir de hoje, todas as meninas que estão aqui nos vendo, as que irão assistir, gente, procure entender o que está engatilhando as suas emoções, o que é que te faz explodir, o que é que te faz dar aquele grito com o filho que nem precisava. Porque, Gisele, o interessante é que É. depois disso vem o quê? A culpa. A culpa. Por Vem a culpa. que eu fiz isso? Ai, meu Deus. Aí fica Marte, né, se batendo, né? Se martirando. você entende como que é tão interessante a gente descobrir, saber o que é que nos tira do sério, né? Uhum. Então, nós precisamos resolver as questões internas. Meninas, mulheres, mães, se resolvam internamente para você poder desfrutar da maternidade do jeito que ela é, com os desafios e tudo que a gente sabe. Como eu disse mais cedo, nós não podemos romantizar, que não é fácil, é um Sim, desafio, mas nós temos condições. Agora eu quero só sim. deixar aqui, acho que a gente já está caminhando para o nem vi a hora, mas estamos quase, né, Gisele? Pode ficar à Olha, vontade. Sim. é uma coisa muito interessante. Veja bem, nós temos o sistema autônomo, né? O sistema autônomo, Uhum. nosso cérebro, que é responsável pelo funcionamento dos órgãos. Né? Autônomo porque ele não precisa receber um comando, né? É o sistema Uhum. que comanda todos os órgãos, o coração que bate 24 horas, os rins, o fígado, enfim, todos os Sim. nossos. Esse sistema autônomo, ele é dividido em duas partes, digamos assim. Eu anotei aqui, o simpático, o sistema simpático e o Uhum. parasimpático. O que é esse sistema simpático? O sistema simpático, ele é o sistema primitivo do ser humano, o sistema que funciona lá na África, lá na savana, o instinto de luta ou fuga. Isso. Isso. Luta ou fuga. O sistema simpático, quando nós nos deparamos com situações de estresse, de preocupações excessivas, ele é acionado. Isso. Esse sistema sendo acionado, ele libera no nosso organismo uma grande quantidade de cortisol. Amanhã a doutora Analice vai falar sobre essas questões, né, de hormônios e Sim. tudo. Então ela é expert no assunto, ela vai poder de repente falar melhor. Mas ele Sim. libera uma quantidade de cortisol no nosso organismo, que é o hormônio do estresse. Isso. Esse hormônio do estresse, esse sistema simpático, estando ativado, ele vai ter reações físicas no nosso corpo. Quais são essas reações? Pupila dilatada, sudorese, pressão arterial sobe, o intestino desregula. O que mais que eu anotei aqui? Coração Aumenta, acelera. o coração acelera, assim, aumenta os batimentos cardíacos, É. ok? E agora, se eu falar que tem as mamães aqui assistindo a gente, ou as que vão assistir, que elas, por conta dessas questões mal resolvidas aqui dentro, elas vivem com esse sistema simpático acionado. Elas Muitas vivem vezes o tempo todo. estressadas. Por isso que muitas vezes nós sentimos o nosso corpo. E aí, na psicanálise, nós dizemos que aquilo que não é resolvido, a gente sente. Aquilo que não é falado, a gente sente. Então, Gisele, eu estava aqui organizando todas essas ideias e pensando, gente, quantas vezes eu, como mãe, não fiquei com esse meu sistema simpático acionado o tempo inteiro? Aquele E o quanto isso faz estresse. mal para a saúde, né? Saúde Física também, né? não só para emocional, para saúde física. Saúde E aí, física. olha como isso é muito interessante. E daí, mas como que eu faço isso? Querida, procure ajuda, se resolva.
Aí, em contrapartida, nós temos a outra parte, que é o sistema parasimpático. Para. Parasimpático, que é a sensação de relaxamento. Mãezinha do meu coração. Quantas vezes por dia você relaxa? Quando eu tô falando em relaxar, não é deitar e dormir. Eu tô falando de relaxar, de tranquilizar, de olhar a criança brincar e de repente a criança cair e você agir com naturalidade. Será? Quantas vezes a gente aciona esse sistema parasimpático, que é a sensação de bem-estar, de relaxamento? E aí, o contrário do sistema simpático, esse sistema parasimpático acionado em nós, no nosso cérebro, ele traz diminuição dos batimentos cardíacos, a pupila diminui, o intestino regula. O que mais que nós falamos? A pressão arterial né? diminui, o coração acalma. E aí tem um termo chamado homeostase, que é esse equilíbrio. Porque, olha, a gente não vai ficar com o sistema parasimpático acionado 24 horas. É impossível, né? Principalmente no começo da maternidade ou com filho pequeno. E aí, depois eu dou uma notícia para vocês. Queridas, vocês que têm filhos pequenos, não fica pedindo para eles crescerem, não, tá bom? Porque não vai achando que as coisas vão se resolver, porque só muda o problema. Só muda a preocupação. Mas continua. Então, quantas vezes que nós disparamos doses de cortisol no nosso organismo por conta de viver essa alerta? Eu tô sempre estressada. Não, o moleque não pode fazer tal coisa. Moleque! Gente, tem casa que é impossível você ficar 10 minutos. Mas não é, o que é mais interessante, que não é pelas crianças, não. Você olha na criança e a criança, Gisele, é o menor dos problemas. Sim. Que, na verdade, o comportamento dela é o reflexo dos adultos e do próprio ambiente, né? Do comportamento dos adultos. Isso acontece muito na escola. Muitas vezes nós estamos lá com um problema com a criança, o moleque, né? Aquele abençoado daquele aluno, que a gente põe o caderno até no estudo de oração, né? O nome dele. E aí você fala, não, eu vou ter que chamar a mãe. Aí chama a mãe. Quando a mãe chega, nas primeiras palavras da mãe, na primeira atitude que a mãe tem, você entende. Fala, não, o problema não é o meu aluno. O problema é a criança interior dessa mãe que é toda ferida. Gente, é muito sério isso. É muito sério. Então, nós precisamos, a partir de hoje, então, você falar, não, eu vou me cuidar, eu vou me cuidar, eu vou perceber o que dói aqui, vou resolver para que eu possa viver a maternidade de forma plena. E aí, mais leve, né, Dai? Mais leve, isso mesmo. Olha bem, veja bem. Estudos indicam que a raiva afeta o fígado. Mãe, quantas vezes você fica com raiva por dia? A tristeza, ela afeta de alguma forma os pulmões. A angústia, que aí Freud, que é o pai da psicanálise, ele traz às vezes a ansiedade como angústia. Essa ansiedade que nós temos, ela vai de certa forma afetar o estômago. O estresse, o coração. E o medo, os rins. Tá? Isso é a ciência falando sobre as suas emoções. E aí, para terminar aqui, a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, falava dos rins, mas ela não falava dos rins órgão. Quando a Bíblia cita os rins, ela fala do universo interior do ser humano, porque todos nós temos um universo aqui dentro, né, Gisele? Um universo. E aí, veja bem, eu quero deixar uma reflexão no final aqui falando sobre isso. Todos nós somos um universo aqui dentro. Então, a Bíblia, ela tem alguns versículos que fala dos rins, mas retratando, fazendo alusão do universo de sentimentos e emoções que nós temos, certo? Salmo 73, versículo 21 diz assim: quando o meu coração se amargurou, senti picadas nos meus rins. Olha aí. Essa picada nos rins é alusiva à sua vida emocional. Mãe, quantas vezes o seu coração se angustia, se amargura e você sente essa picada nos seus rins? Jeremias 11, 20 diz assim: mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração. Também o Senhor falando do nosso universo interior, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E Jó 16 e 13 fala assim: os seus arqueiros me cercam, transpassam-me os rins e não me poupa. Jó, quando ele fala dos rins, ele fala da tremenda angústia que
a maioria de nós, ou por que não dizer todos nós, sabemos da história de Jó, né? A provação que ele sofreu. Então, ele fala. Então, é a ligação do emocional com o nosso físico. Então, quantas vezes nós, mamães, estamos adoecidas porque nós estamos com a nossa criança interior que mal resolvida. Isso é verdade. muito sério. E como a Gisele falou, a criança vai refletir aquilo que ela presencia, né? Que são os seus, o exemplo, ele arrasta, né? Então, esses versículos todos, eles nos deixam em alerta, Gisele, de como nós podemos, como nós e Deus, ele tá assim interessado em que a gente viva uma vida plena, que a gente desfrute da maternidade, que a gente desfrute da família, que foi um projeto do próprio Deus, né? E muitas vezes nós estamos enlouquecidas. Nós estamos estressadas o tempo inteiro e aí adoecendo, com as nossas emoções adoecidas e adoecendo o nosso corpo. Você tem que lembrar que você precisa ver seu filho crescer, você precisa ir com ele, os meninos, quando ele se alistar, você precisa participar da festa de 15 anos da sua filha, você precisa estar presente nos momentos importantes dos seus filhos. Para isso, você tem que ter um corpo saudável. Mas é impossível ter um corpo saudável, uma saúde boa, se você não se atenta para as suas emoções. Essa criancinha que está aí dentro de você, que de repente sofreu tanto e precisa de ajuda, precisa de socorro, né? Então, acolhimento, né, Dai? Acolher essa criança interior. É esse o termo, acolher. Ou seja, não, realmente, eu sinto entender o que se passa aqui, gente. A gente precisa entender. E só assim a gente vai conseguir gerenciar as nossas emoções, que é isso que nós fazemos. Elas existem e nós gerenciamos. Não damos ênfase a que precisa, minimizamos. Não, pera lá, isso aqui não é para tanto. E assim nós vamos aprendendo, né? Porque é uma jornada. Gisele, já só agora, finalizando a minha participação, eu quero deixar uma frase que é de um autor desconhecido, mas olha só. Quando eu sei lidar com as minhas emoções, eu vou ensinar isso para os meus filhos. E olha só essa frase. Olha só. O que adianta ensinar uma criança onde estão todos os planetas do sistema solar se não a ajudamos a lidar com os seus medos e a sua ansiedade? Olha só. Olha só. Que verdade. É muito sério. Então eu fico preocupada. Filho, lá é Júpiter, lá é Urano, lá é Plutão, ali é a Terra tem não sei quantos milhões de habitantes. Não que conhecimento não seja importante, porque eu sou professora, então não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo assim, a gente quer ensinar o mundo para os nossos filhos, mas nós não o ajudamos a lidar. Não validamos o que eles sentem. Por quê? Porque um dia também não fizeram conosco. Mas, Gisele, isso passado, a partir de hoje, as mãezinhas que estão aqui, as que vão assistir, uma porta se abre, uma porta assim, não, eu realmente vou parar, cuidar de mim. Gente, quando uma mulher se posiciona para se autoconhecer, se acolher, se validar, se resolver, quando uma mulher se posiciona, todos ao redor são beneficiados. Todos. É verdade. Todos. É filhos, é marido, é namorado, são os pais, são todos. Uma mulher bem resolvida, uma mulher que sabe gerenciar as emoções, gente. Muda tudo, né? Muda. Tem uma fala da pastora Camila Barros que eu acho muito interessante, que é verdade. Gente, olha o poder que nós mães, que nós mulheres temos. Se nós amanhecermos com o nosso sistema parasimpático acionado, relaxadas, tranquilas, a casa pode estar pegando fogo. O marido pode estar preocupado, o filho pode estar chorando, fazendo birra que às vezes eles fazem, né? Batendo pé, chorando para não tomar banho, para ir para a escola, pode fazer aquele berreiro. Mas se você estiver regulada, nada vai mudar na tua casa. Tudo vai permanecer na santa paz de Deus, porque você está regulada. Agora, se for o contrário, se todo mundo tiver no sistema parasimpático, tá todo mundo zen, e você com o seu sistema simpático acionado de luta ou fuga, ou seja, ou se falar alguma coisa eu vou revidar, eu vou dar um grito aqui, gente, o trem desmorona. A casa cai, né? Por isso que a responsabilidade, assim, nós temos. Só que Deus nos dá ferramentas. Deus nos dá ferramentas para nós lidarmos com isso, gente. Mulheres, mais uma vez. Então, para finalizar agora de vez mesmo. De vez. Deixa eu falar uma coisa para vocês bem pertinho. Dai, qual que é o seu conselho para eu poder, de agora para frente, desfrutar de uma maternidade? Meus filhos já estão grandes, eu estou na fase de ser avó, não importa, não importa. Qual é o conselho que eu dou para você hoje? Conselho, uma orientação, tá? Nem é conselho. Vai se resolver, mulher. Vai prestar atenção no que você sente. Vai validar seus sentimentos.
vai se acolher, vai prestar atenção no que você sente, vai prestar atenção no que os gatilhos que te deixam assim. Procure um profissional, vai conversar. Não vai conversar com a amiga, porque muitas vezes a gente acha que as questões emocionais eu resolvo com a amiga. Aham, vai nessa. Não é bem por aí, né? Procure um profissional da sua confiança, vai se entender. Aí você vai ver, gente, por que que eu não fiz isso antes? Eu estava sofrendo com, né? Eu tinha a faca e o queijo na mão. Então vá se resolver. Vá olhar para você com carinho, independente da sua história, independente da sua infância, passou, você superou, hoje você é mãe, hoje você tá aqui, né? Olha quantas coisas que você já venceu, mas se resolva. Quer ter uma vida plena? Resolva aqui dentro, ó. E aí, quando você resolver aqui dentro, tudo que você resolver aqui, vai surgir mudança externamente. Exato. E à sua volta. E as coisas mudam. Muito bem. Falei demais, né, Gisele? Ah, que bom! Tá muito bom aqui esse bate-papo, viu, Dai? Todas essas explicações que você vem colocando, né? Foi trazendo para nós essa clareza. Muito bom mesmo. O pessoal tá aqui, a Carol, a Gabi, a Kátia, falando bem, é bem isso mesmo, verdade, né? E esse é o caminho, né, meninas? Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, a gente pode fazer aqui, tá? Aproveitar a Daiane para responder para nós, né? E eu queria que vocês colocassem aqui para mim, nos comentários, de 1 a 10, como que estão as suas emoções hoje? Vocês aí que estão nos acompanhando, para a gente ir para o encerramento, né? Mas eu queria ouvir vocês, né? Que vocês escrevessem aí, de 1 a 10, como estão as suas emoções hoje? Né? Porque a gente sabe, né, Dai? Os desafios são enormes, é a nossa vida agitada, né? A correria do dia a dia, né? Vai nos consumindo de uma certa forma, e nós vamos, às vezes, atropelando os nossos filhos, atropelando todo mundo. Né? O primeiro que a gente atropela é a gente mesmo. Quando a gente não para, quando a gente não tem essa clareza, quando a gente não percebe que é hora de dar uma pausa, a gente chama na disciplina positiva, pausa positiva, para eu respirar, para eu ter o meu tempo. Porque nós temos que ter, né, o autocuidado emocional, cuidar das minhas emoções enquanto mãe. Porque se eu também ficar só preocupada com o meu filho e não cuidar de mim, não vai dar certo. Eu tenho que primeiro cuidar de mim para poder cuidar melhor do meu filho depois, né? Ó, a Carol colocou aqui ansiedade, 9 de ansiedade, tudo a vapor, medos, insegurança, né? Então, ansiedade, esse medo do futuro, né? Então, quando a gente está com muita ansiedade, é porque a gente está trazendo o futuro todo para o agora. Né? Então, é importante, viu, Carol, a gente se conectar com o presente. O que é importante para eu fazer, para eu viver agora, né? E não se preocupar demais com o futuro. A gente precisa, sim, pensar a longo prazo. Só que nós não podemos colocar toda a nossa vida lá e esquecer do agora. Né? E a Dai vem falando, ó, colocaram aqui, a Marta colocou aqui 7, muito estresse, né? Então, a Kátia colocou 6. Então, gente, vocês ouviram a Dai colocando aqui, se acolham, né? Olhem para vocês, pratiquem atividades que vão fortalecer vocês internamente, seja uma oração, uma meditação, uma caminhada, seja também novos hábitos, porque tudo está relacionado, né? A saúde física e a saúde emocional. A gente precisa andar, vou dizer assim, não existe um equilíbrio, né, Dai? Existe um controle, a gente precisa autocontrolar todas essas áreas, de uma certa forma, dentro daquilo que é possível, porque cada uma aqui tem uma realidade, mas ir fazendo aquilo que faz bem, né? Tirar aí um tempo na sua rotina corrida para estar com você, né? Deixar claro para os filhos. Então, daí a gente vê a importância da comunicação. Tenha uma comunicação alinhada com os seus filhos, com o seu companheiro, seu esposo, né? Vocês que são casados, vocês que são mãe solo, que eu vi aqui que tem mãe solo também, que eu conheço, né? Você precisa alinhar a sua comunicação, precisa colocar limites aonde precisa ter o limite, né? Você não vai dar conta de tudo. É um passo de cada vez. Organização, né? E esse tempo é essencial. E que vocês possam, gente, sempre identificar onde vocês estão sentindo essa emoção, que a Dai colocou aqui lindamente, explicou, né? Os processos, como que acontece, o estresse. Então, deixa eu ver quem que colocou aqui, do estresse, a Marta. Então, é muito cortisol, então você está sentindo muita fadiga, às vezes muita batedeira no seu coração, né? Assim que a gente fala também, seu coração fica assim, você se agita. Então, preste atenção, quando vocês perceberem que estão saindo do controle emocional, deem uma parada e sinta a sua emoção. Em qual lugar que ela está manifestando no seu corpo físico? É na sua cabeça? É no seu coração? Quando você faz isso, automaticamente você vai acalmando, né, Dai? Você vai se acalmando. Gisele, posso Isso. compartilhar? Olha, menina, Pode. inclusive, nesses momentos, eu sei que realmente, como a Gisele falou, a nossa rotina é muito, há dias e dias.
você sabe que muitas vezes até tomar uma água, você toma água tão no automático que você não sente, tem uma técnica, e a gente chama de técnica de aterramento, ou seja, fazer você voltar para a terra. Ou seja, como a Gi falou, volta, que você tá, o seu lugar é aqui, no presente. Muitas vezes a gente tá lá com o pensamento no futuro, então parece que eu tô flutuando. Essa é a sensação, né? Ou Isso. presa no passado. Então, eu vou, parece que flutuando. E aí a gente chama, tem algumas técnicas que a gente chama de aterramento, que é para fazer você tomar consciência do lugar que você está. Até para tomar água, gente. Exato. A partir de agora, quando for tomar uma água, muitas vezes a gente toma água e nem sente. Coloque a água na boca. Na verdade, pega o copo de água. Olhe. Parece bobeira, mas funciona. Sim. Olhe. Toma água. Sinta a água passar pela sua garganta. Porque muitas vezes nem isso nós fazemos, de. A gente É toma verdade. água. Ah, não toma água, mas você nem sente. Então, para um minuto para tomar uma água, de agora em diante, Exato. principalmente nos momentos. Olha para a água. Sinta o copo. Exato. Entendeu? Sinta a água passando pela, entendeu? Você engolindo essa água. Isso vai te trazer, assim, são exercícios que vão te trazendo, que vai fazer você voltar, vai fazer você voltar. Não, calma aqui, o seu lugar é aqui no presente. Exato. Calma, entendeu? São atitudes, assim, simples que a gente pode ir tendo no nosso dia a dia, porque realmente o negócio tem dia, o negócio Isso é muito importante. A gente precisa buscar as ancoragens, né? Que eu costumo falar. As ancoragens, aquilo que me ajuda a voltar ao meu estado de equilíbrio. Eu estou muito agitada, sou muito nervosa. O que que eu posso, no que eu posso me apoiar? Né? É um objeto? É fazer algum gesto? Eu mesmo, quando eu sinto que eu estou nervosa, eu paro um pouco e começo a fazer assim, ó. Eu começo a fazer assim, vou me acalmando, vou respirando. Aí passa um pouquinho, eu já estou calma de novo. Né? Então, qual que é o seu mantra que você tem ou que você pode ter daqui para frente? O que que te ajuda a te acalmar? Né? Porque às vezes você não vai ter alguém do seu lado para te ajudar a se autorregular, né? Então você precisa buscar os meios. É uma oração? É cantar? Então existe uma afinidade de coisas que a gente pode fazer. São palavras, né? São palavras que você pode dizer, fala, opa, deixa eu dar um passo para trás, eu escolho ser calma neste momento. É claro que na hora do caos a gente não vai fazer isso. A gente não vai. Na hora que a gente está no caos mesmo, a gente precisa fazer, eu penso que para mim funciona melhor um mantra físico, uma coisa que eu possa apertar os meus dedos, uma coisa que eu possa fazer assim, porque a raiva ela precisa sair, que a Dai falou aqui lindamente, né? As emoções é aquilo que eu coloco para fora, o sentimento ele é interno, né? Então eu preciso colocar para fora isso que está dentro de mim. E vamos indo para o fechamento, a Dai começou falando sobre a criança interior, a gente reconhecer, né, que nós temos essa criança interior, acolher essa criança, reconhecer os nossos padrões, ressignificar alguns pontos, escolher novas formas para a gente seguir a nossa jornada materna daqui para frente, perdoar o que tiver que perdoar, né, e seguir a nossa jornada. E também a importância de nós não engarrafarmos os nossos sentimentos, embora eles sejam internos, mas nós precisamos resolver, conversar, né, se expressar, né, em forma das emoções para fora. Não coloque tudo dentro de você, porque uma hora essa garrafa vai estourar. Né? Então, não engarrafe tudo dentro de você. Nomeie os seus sentimentos, as suas emoções. Ah, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo raiva, eu estou estressada, eu estou angustiada. Né? Nomeie. Quando a gente dar nome ao que a gente está sentindo, fica fácil a gente buscar a melhora, né? O equilíbrio. E nós falamos sobre essa importância de cuidarmos da nossa rotina também, buscar novas formas de lidar no dia a dia, buscar a paciência, buscar a calma no meio do caos, né? Mesmo que seja impossível, às vezes, mas é possível. Dê um passo para trás, né? E veja que a sua criança, ela não te faz raiva. O comportamento dela que dispara em você gatilhos que remete a uma fase que você viveu, que não foi tão boa às vezes, né? E aí você vai dando um passo de cada vez, que você vai conseguir ter mais paciência para educar. Tá bom? Alinhe também aí os seus hábitos, porque às vezes o que você come pode te deixar mais estressada, o que você vê, o que você ouve, o que você consome aqui nas redes sociais. Então, tudo isso, gente, vai contribuindo para o seu descontrole emocional. Então, filtre bem o que você consome, o que você come, o como que você relaciona na sua casa, tá bom? Para que você possa viver de forma plena junto com a sua família, com o seu bem mais precioso que o Senhor te deu. E tudo tem jeito, tudo tem jeito. Às vezes você fica preocupada, esse menino não tem jeito, minha vida é assim. Não tem jeito. Você só ainda não encontrou o caminho. Precisa de ajuda? Procure a pessoa certa que vai te ajudar. Seja a terapia, a psicanalista, seja a educadora parental, seja um amigo, seja um pastor, seja um padre, seja quem você pode apoiar nesse momento que você está precisando de uma luz no fim do túnel. Gente, Deus abençoe vocês, que
estiveram aqui conosco. Muito obrigada, Dai, pela sua participação, pelo seu tempo, pelas suas contribuições valiosas aqui para nós. Muito obrigada a você, mamãe, né, que tirou esse tempo para estar aqui com a gente. E a nossa Semana da Mamãe encerra amanhã, gente. Nós vamos ter aqui a doutora Ana Elisa. Ela vai estar falando especificamente sobre a saúde materna, como a gente pode ter uma vida mais saudável. Então você não fique de fora, chame as amigas, as mamães que precisam estar aqui para conversar com a gente sobre este assunto que também é muito importante para nós, mamães. E no sábado eu vou estar aqui juntamente com a Priscila Mello, pedagoga, também é empresária, né? E é educadora. Nós vamos estar falando sobre a culpa materna. Tá bom? Eu vou trazer aqui elementos para a gente pensar juntas e achar um caminho para uma maternidade mais leve, com amor, para a gente seguir cada dia mais com coragem nos desafios diários da maternidade, tá certo? E também nós temos o grupo do WhatsApp, que eu estou mandando lá as informações da nossa Semana da Mamãe. Se você ainda não entrou, entre. Lá tem atividades para vocês interagirem e também compartilhar aqui nas redes sociais, juntamente conosco, tá bom? E eu espero vocês amanhã às 20h20 também, tá certo? Dai, é que a gente não está se vendo, vocês que entraram depois, né? Hoje foi tão difícil assim a gente não ficar olhando uma para outra, mas vocês viram, né, nós duas, como vocês colocaram no início. Dai, suas palavras finais para a gente despedir aqui das meninas. Gente, obrigada. Eu sou muito grata por essa oportunidade. Eu tenho comigo, além da profissão, uma incumbência, um chamado de disseminar, né? Todo esse conhecimento. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade nos liberta. A verdade, a palavra de Deus nos liberta, mas a verdade também, através do conhecimento, liberta. Eu sei que vocês não sairão daqui as mesmas. Algo mudou. E é isso que a gente faz, assim, na terapia. Eu acho muito interessante, porque é como se uma luzinha acendesse. E cada dia, cada live, cada participação aqui, eu sei que uma luzinha acendeu. E aí vocês começam a ver as coisas diferente. E é isso. Quando você começa a enxergar diferente, você está sendo transformada, a sua mente está sendo transformada, né? E aí a gente começa a viver diferente. Porque, ó, eu penso, eu falo, eu vivo. É uma regra. Penso, falo, vivo. Então, que vocês possam sair daqui um pouquinho mais diferente. Vocês já venceram tanto, são excelentes mães. Lembre-se, não tem mãe perfeita. Lembre-se, você não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Você pode parar para descansar, pode parar para chorar, pode parar para tomar uma água. Pode parar. Com certeza. Tá bom? O que eu desejo é que vocês vivam a vida e a maternidade de forma leve, de forma plena, que é isso que Deus tem para nós, tá bom? Muito obrigada, Gi, pela oportunidade. Você é uma excelente profissional, né? Assim, já admiro demais a sua dedicação e nós temos algumas coisas em comum, esse sentimento de transmitir, né? Esse sentimento de compartilhar conhecimento, porque conhecimento, quanto mais a gente compartilha, mais ele aumenta. E eu sou muito feliz e agradecida, tá bom? Ó, muito obrigada, Dai. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, meninas. E amanhã a gente se encontra aqui às 20h20.